O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo 1, quinto vídeo sobre este capítulo. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele, nessa construção. Bom, a gente está falando aqui das 3 casinhas que o Romão construiu assim que ele conseguiu comprar ali algumas braças de terreno numa asta pública. Lembra, né? Asta pública, um leilão público, qualquer coisa que você precisar revisar está no nosso Quizlet, né? Bom, que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção? Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra, que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia ali por perto, né? Então eles iam lá, roubavam na calada da noite. Uma coisa que mais pra frente eu vou conversar em mais detalhes, mas perceba que é comum o nosso narrador olhar para os personagens e classificá-los, né? Então é esse velhaco. Então dá o veredicto já de uma vez. Lembre-se da conversa que a gente teve lá nas epígrafes, nos 2 vídeos sobre as epígrafes desse livro, né? Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso. Graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte. E à noite lá estava ele, mais a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal, para o meio da rua com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto, pronto a dar o sinal em caso de perigo. Bom, você deve saber que a alcateia é o coletivo de lobo, né, por exemplo, mas ficar de alcateia é ficar vigiando, né? Eu coloquei ali aqui, bom, eu perdi aonde que eu coloquei, mas basicamente é isso que eu falei pra você. E se eu não coloquei, me desculpe. Eu acho que eu não coloquei não. Bom, mas ficar de alcateia é isso, né? Ficar de olho ali para ver se ninguém vai aparecer. Mais uma... coloquei. Difícil de eu achar. A espera, a espreita de vigia, né? Ainda, já que eu fui olhar o Quizlet, eu gostaria de ler a definição de braça. Lembre-se que o Romão comprou algumas braças de terreno e ali fez a sua casa, né? Então o que é braça? É a antiga medida, ainda em uso no Brasil, é claro, só em alguns casos, provavelmente você está falando do interior, né? Com variações de país para país, equivalente à extensão que vai de um punho ao outro, ou da extremidade de uma mão aberta à outra, ou da ponta de um polegar ao outro. Bom, mas basicamente o que a gente está falando, mais ou menos 2,2 metros lineares, né? Então a gente imagina esse terreninho aí, se algumas braças, né? Então um ficava lá de alcateia, pronto para dar o sinal em caso de perigo. E quando o que tinha ido voltava, seguia então o companheiro carregado por sua vez. Ficavam se revezando ali. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas tão engenhosamente construídas foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje, 4 braças... Bom, eu tenho que interromper aqui porque me veio à mente
Repare que aqui o narrador meio que dá um salto, né? Ele já mostra, olha o que vai acontecer lá pro final. Quer dizer, pro final não, mais pra frente. Daqui a pouquinho já acontece isso. Mas ele já nos dá uma previsão aí do que vai acontecer, né? O Romão vai conseguir abrir um grande cortiço. Hoje 4 braças de terra, amanhã 6, depois mais outras. Ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega. E, à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e os números de moradores. Sempre em mangas de camisa, sem domingo nem dia santo, não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enquanto os fregueses, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos senhores. Vamos mais uma vez, né? Comprando por 10 réis de mel coado aquilo que os escravos, ou que os escravos furtavam da casa dos senhores. Lembre-se, se um escravo consegue roubar alguma coisa, o problema é o que você vai fazer com aquela coisa, né? Então, se você tem um comprador, isso todo mundo sai feliz, menos a pessoa que estava sendo roubada, né? Lembre-se que 10 réis é quase nada, nada. Eu não sei se você tem em mente, mas 400 réis compravam a refeição para um dia, né? Então 10 réis é o que? Uns centavinhos ali, né? É claro que o narrador está falando do caso em que ele paga menos, exagerando um pouco ali, mas sei lá, no máximo ele devia pagar 100 réis para os escravos, né? Eu achei aqui uma referência interessante. Repare que o que a gente dá para um mendigo, né? Aquelas moedinhas ali, tem uma cena em que o Bentinho dá 2 vinténs para um vintém, uma moeda de 20 réis, né? É 40 réis, então é menos que uma esmola ali o que ele paga para os escravos que roubam coisa das casas dos seus senhores, né? E novamente, lembre-se, deixe isso na parte de trás do seu cérebro, por assim dizer, vá formando essa imagem mais complexa da escravidão, né? Então a gente tinha lá os escravos que iam lá, aproveitavam que o senhor estava para fora, roubavam uma coisinha aqui, roubavam uma coisinha ali. Comprando por 10 réis de mel coado que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois. João Romão veio afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele, todos os dias ao cair da tarde, assentando um instante à porta da venda, contemplava de longe com um resignado olhar de cobiça. Pôs lá 6 homens a quebrarem pedras e outros 6 a fazerem lajedos e paralelepípedos. E então principiou a ganhar em grosso, quer dizer, começou a ganhar dinheiro de verdade, né? Tão em grosso que dentro de ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira. Isto é, umas 80 braças. Então a gente está falando aqui de mais de 160 metros, né? Então se estendia a tela, né? 80 braças de fundo sobre 20 de frente em plano enxuto e magnífico para construir. Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado dessa por apenas 20 braças. De sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreiro do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Aqui é importante falar. Repare que nós estamos numa nova história. Repare essas emendas. Isso é interessante a gente ver, né? É claro que, como eu falo, o mais importante é sempre a vida dos personagens, né? A realidade que está ali retratada. Mas repara como o narrador agora, ele vai falar, olha, ele se comprou
Depois de 1 ano e meio ele já estava bem rico, e aí alguém comprou um sobrado ali perto. E aí ele aproveita essa deixa e vai falar sobre esses novos personagens, né? Eu sempre achei o Aloysio Azevedo muito criativo na introdução de novos personagens. Tem um livro dele, puxa vida, eu não devia esquecer nomes de livros, né? Mas eu acho que é o Mulato. É o Mulato. Que está lá. Eles estão lá na casa de um dono de uma venda e de repente começa a passar as pessoas pro almoço. E a gente fica com alguém ali que está observando as pessoas passarem. E cada um que passa, ele vai contando a história. É uma coisa bem interessante, assim, sabe? Pra não ficar aquela coisa, imagina, a gente nunca pensa nisso porque não sei quanto a você, mas geralmente não escrevemos livros, né? Mas como que eu introduzo um novo personagem? Agora vamos mudar de história, abre um novo capítulo, né? Bom, voltando então. Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda. Separado dessa apenas por umas 20 braças, né? Uns 40 metros. O sobrado da venda dele. De sorte que todo o flanco, ou seja, de todo o lado do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, então o lado do prédio tinha 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou-o um tal Miranda, negociante português estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacado. Corria uma limpeza geral no casarão. Mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, com ares de nobreza, né, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zulmirinha, crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Isso foi o que disse o Miranda aos colegas. Porém, a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. São os vendedores, né? Lembra-se, ele tem uma grande loja de fazenda, de pano. E aí, não é bom que a mulher fique ali perto desses caixeiros, não. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano de matrimônio, Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Pilhar é pegar, né? Eu acho que eu coloquei ali no nosso Quizlet. Não coloquei, mas bom, está claro, né? Pilhou-a em flagrante delito de adultério, ou seja, pegou a mulher na cama com um outro homem. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera. Uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Tenha isso em mente, isso é uma outra coisa que a gente vai colocar em perspectiva, né? A gente fala sobre o dote, o pai vender a filha, etc. Certeza absoluta que é uma instituição extremamente machista, né? Como se a mulher fosse a propriedade do pai e o pai tivesse que pagar para o marido para que fosse propriedade do marido. Mas, novamente, vamos colocar as coisas em perspectivas. A instituição do dote também servia de segurança para a mulher. Por quê? Deixa eu ver se eu coloquei na minha nota aqui. Eu vou ler primeiro e aí eu completo com alguma informação extra que eu quiser dizer aqui. Então é um termo jurídico, conjunto de bens que a mulher ou alguém por ela transfere ao marido para que o ajudem no prover dos encargos do matrimônio, sob a condição expressa de que a ela o restitua depois de dissolvida a sociedade conjugal. Ou seja,
essa mulher entrou no casamento com 80 contos de réis. Lembre-se, só em termos de perspectiva, o antigo chefe do Romão deixou a ele 1,5 conto de réis, né? Lembre-se também que, só para vamos pegar um valor grande assim, o Pádua, com 10 contos de réis, 10 contos somente, que foi o prêmio que ele ganhou na loteria, o vizinho do Bentinho, no Dom Casmurro, ele comprou uma casa e ainda ele guardou o resto para, tipo, se tiver algum imprevisto, alguma coisa assim, né? Então 10 contos de réis é muita grana, é muito dinheiro, né? Novamente, só pra gente colocar em proporção aqui, lembre-se que uma professora ganhava 45 mil réis, né? E a gente tá falando de 1 conto de réis, 80 contos de réis, que são 80 milhões de réis, né? Bom, e qual que é a história do regime dotal? Tudo bem, eu me casei com a minha esposa, ela trouxe lá 80 contos de réis, só que se eu me separo da minha esposa, eu tenho que devolver os 80 contos de réis dela. Isso fazia com que os maridos não aplicassem golpe do dote, né? Então eu caso com uma mulher, só se eu fugir realmente, né? Mas eu caso com uma mulher e aí me separo dela, largo ela na vida sem nada. Era uma garantia para a mulher também, isso daí. Tenha isso em mente. Bom, então ela trouxe uns 80 contos de réis em prédios e ações da dívida pública, do que se utilizava o desgraçado, tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Novamente, parece que havia todas essas regras específicas estabelecidas por lei. Esse era o regime dotal. Ele não poderia fazer algumas coisas com o dote, né? Além de que um rompimento brusco seria obra para escândalo. E segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal ao negociante de certa ordem. Prezava, acima de tudo, a sua posição social, e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida. Depois de se haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Hombridade de português rico, né? Que já não tem pátria na Europa. Então perceba como esse regime dotal colocava não só mulheres, mas homens em algumas prisões, né? Como é o caso, é claro, do nosso Miranda aqui, né? Se ele dá um pé na bunda dessa mulher, ele pegou a mulher traindo ele, e aí a gente pode pensar, não, então ele tem o direito de separar. Sim, pode separar. Só me dá aqui os meus 80 contos novamente, pode seguir a sua vida honrado e pobre. E a gente viu que não é bem aí que está a honra, né? A honra está na hombridade de um português rico.